hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Saúde, meus caros, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina de São Paulo. Eu me dedico, e sempre me dediquei, aos transtornos musculoesqueléticos, doença de vasos, ossos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto, no sentido amplo, né? Esqueleto não é só osso, né? Mas, vejam vocês, o mais importante é que tais transtornos musculoesqueléticos têm dois acentos principais, duas manifestações principais, que são dor ou dores e incapacidade física progressivas. Entende? Apoio nos seus acompanhantes. Bengala, muletas, andador, cadeira de rodas. É com isso que eu lido o dia inteiro. Entende? E essas dores acontecem em qualquer geografia do corpo humano, em qualquer localização, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. Dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor terrível da lombar que se irradia frequentemente para uma das pernas ou as duas pernas. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Mas as nossas jornadas aqui, elas acontecem, elas nascem por perguntas, questões, dúvidas que chegam até mim através dos canais de comunicação. Telefone fixo das minhas clínicas, 3661-4243, código do 11 de São Paulo, 3661-4243. E nos telefones celulares, o WhatsApp também, 119-7082-8015. 119-7082-8015. A nossa agenda tem espaços para emergências. Afinal de contas, é uma clínica de dor. Quem tem dor, tem pressa. Telefone para as emergências 119-3014-8888. Uma das clínicas fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, Avenida Giovanni Gronchi, 1470, bem perto do Hospital Albert Einstein e bem perto também do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente próxima do Hospital Samaritano e não tão longe do estádio do Pacaembu. Muito bem. Como nós dissemos, as nossas jornadas aqui, elas são transmitidas através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, toda terça-feira, no horário entre 19 e 20 horas. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Eu vou falar sobre um tema muito importante, que é resumido numa palavra muito curta, 2 sílabas. Eu vou falar sobre cura. Cura é uma palavra de grande responsabilidade. Nós, médicos, não usamos essa palavra. É muito difícil um médico falar sobre cura, né, para um paciente.
Eu vou falar sobre cura na jornada de hoje. Então vejam vocês. Eu tenho uma formação médica, né? Então eu sou um cientista, porque eu sou formado pela ciência médica. Mas eu tenho a ousadia de falar sobre religião. Afinal de contas, eu me propus a frequentar inúmeras religiões, inúmeras crenças religiosas. Não com profundidade, é claro, mas em busca de respostas. Eu sou um eterno buscador de respostas, também repito sempre. Eu nunca saí na fase dos porquês, né? Diz que as crianças passam por essa fase, né? Por que pai? Por que mãe? Por que professor? Por que tio? Eu nunca saí dessa fase. Eu sou um eterno buscador de respostas. E nas religiões obtive muitas respostas. Só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Religiões, credos religiosos, doutrinas, espaços religiosos, entende? Então, aprendi muito, obtive muitas respostas. Então, hoje, queria desenvolver um tema que realmente é muito importante. Eu vou falar sobre curas, todas as curas possíveis e imagináveis que o ser humano busca para recuperar ou restituir sua saúde uma vez perdida para uma doença. Então, para falar sobre cura, obrigatoriamente, eu tenho que começar falando sobre medicina preventiva. É óbvio, né? Há 1000 anos atrás, prevenir era mais importante que remediar. Hoje, prevenir é muito mais importante que remediar. Daqui 1000 anos para frente, prevenir será muito mais importante que remediar. Entende? É muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil e mais barato prevenir uma doença do que depois tentar curá-la. Entende? Então a medicina preventiva é a melhor medicina que existe. Entendeu? É a melhor medicina que existe. Entende? Haja visto as campanhas de vacinação, isso é medicina preventiva, né? O tratamento de água e esgoto, né, é medicina preventiva, entendeu? As campanhas de esclarecimento das populações sobre como lidar com epidemias, né, chikungunya, Covid, dengue, entende? Então as campanhas também de esclarecimento da população. Isso é da medicina preventiva, entende? Tudo é medicina preventiva. Então, é a primeira das importantes curas são essa. É evitar a doença, para não ter que acontecer a cura. Muito bem. Depois nós temos uma cura pela medicina geral, clínica e cirúrgica. Então, na nossa cultura ocidental, né, quando alguém está doente, a busca é pela medicina, pela ciência médica, entende? E o primeiro médico que atende em geral é o médico clínico geral, né? A clínica médica é muito rica, muito importante, né? Ela é generalista, entende? Então, o médico clínico, ele, com muita experiência de vida, ele resolve muitas doenças, entende? Quando ele não resolve, ele encaminha para os especialistas, né? E existe um primeiro especialista que se chama cirurgião geral, né? A clínica médica pode ser também entendida,
né, a clínica médica geral, pode ser entendida como pediatria, geriatria, entenderam? E tudo é uma clínica geral. É uma clínica geral. Então, pediatria e geriatria também. Entenderam? E a medicina, a clínica geral cirúrgica. Veja bem, olha. Antigamente, antigamente eu diria cerca de 45 a 50 anos atrás, né, existia um médico chamado cirurgião geral, certo? O cirurgião geral, meus caros, ele operava tireoide, operava estômago, operava fígado, vesícula, né, intestino. Então, o cirurgião geral, entende? Hoje não. Hoje não. A medicina foi tendo divisões, especialidades, entende? Porque o conhecimento médico foi se desenvolvendo astronomicamente, gigantescamente. Então é impossível hoje um médico ser um expert em todas as especialidades, entende? Em todas as especialidades. Por exemplo, eu escolhi a ortopedia. Por conta da cirurgia de coluna, que sou um cirurgião de coluna, eu tive que ter um grande conhecimento de neurologia, de neurocirurgia, né? Por conta da minha clínica de dores, eu tive que ter um grande conhecimento de reumatologia. E por conta dos tratamentos, eu tive que ter um grande conhecimento de fisiatria, de nutricionismo. Entende? Eu sou, na verdade, também um nutrólogo, entende? Porque para aliviar dores dos meus pacientes, eu preciso passar a eles educação alimentar, educação nutricional, educação física, educação emocional. Sim, meus caros, tudo isso eu tenho que passar para meus pacientes. Em geral, são crônicos, sofredores de longa data, decepcionados com ciência médica. Entenderam? Então, eu preciso também, veja você, ter a ousadia de aliviar dores sem usar analgésicos, sem usar anti-inflamatórios, sem usar relaxantes, sem usar calmantes, sem usar indutores do sono, entenderam? Sem usar antidepressivos, sem usar ansiolíticos. Entenderam? Olha que ousadia. Por que eu digo isso? Porque eu atendo pacientes crônicos. E a imensa maioria desses doentes crônicos já tomaram tudo isso. E não resolveu nada. Entenderam? E não resolveu nada. Então, eu sou desafiado a achar um caminho de alívio, de melhora, não só das dores dos pacientes, né? Como também de dar a eles o melhor desempenho físico. Entende? Tirar da cadeira de rodas, tirar do andador, tirar das muletas, tirar da bengala, para que eles se tornem mais independentes. Entende? Autossuficientes. Entende? Se é uma coisa muito dolorosa, meus caros, essa coisa é a dependência. E ela tem vários nomes, de dependência física, da qual estou falando. Mas tem a dependência emocional, tem a dependência financeira, entendeu? Tem várias dependências. Mas imagine vocês, se vocês têm independência física, se vocês têm independência emocional, se vocês têm independência financeira. Olha que coisa maravilhosa, né? Não depender de ninguém para te ajudar. Entende? Você não precisa de ajuda e está pronto para ajudar os outros. Olha que coisa bonita, entenderam? Essa é a finalidade da vida, meus caros. Nós não viemos a esse mundo para comer, beber, fumar, tomar álcool, encher a cara, experimentar drogas, ir no show, dançar, pular. Nós não viemos no mundo para isso, é óbvio que não. Entende? É óbvio que não.
Nós viemos para viver, para semear amor, não é? Harmonia, entende? Bom senso. Ainda falei para um paciente, se o ser humano usasse de bom senso, não existiriam as guerras. O que é guerra, meus caros? Guerra é falta de bom senso, falta de diálogo, falta de compreensão, falta de receber e de ceder. Entende? Falta de receber e de ceder. E aí o que acontece? Guerra. Entende? Entenderam? Então, assim, educação emocional, educação física, educação nutricional. Esse é o triângulo da saúde e da felicidade. Entendeu? Muito bem. Então, nós estamos falando das especialidades médicas. Então, o clínico geral, ele resolve muitas coisas. Muitas coisas. Quando não resolve, ele encaminha para os especialistas. Então, daí vem o ortopedista, vem o neurologista, vem o ginecologista, o obstetra, o otorrinolaringologista, o oftalmologista, o urologista. E vai daí, toda especialidade. Gastroenterologista, entendeu? Nefrologista. Enfim, aí ele encaminha para esses especialistas. Né? Esses especialistas também podem fazer tratamentos clínicos ou conservadores em suas especialidades. Né? Entende? Não é todo mundo que é encaminhado a um urologista que vai resultar em tratamento cirúrgico. Não, a preferência é sempre um tratamento conservador, não cirúrgico. Quando não, aí sim, indica-se a cirurgia. Entenderam? Entenderam? A cirurgia hoje, ela está muito desenvolvida, né? Muito desenvolvida. E a anestesia hoje também está muito desenvolvida, muito segura. Né? Cirurgias são seguras, anestesias também, entende? O risco de acidentes hoje beira a zero. Entende? Beira a zero. Entende? Antigamente, quando as pessoas perguntavam sobre o risco cirúrgico, eu dizia assim, é como andar de avião. Você anda e chega ao teu destino. Vez ou outra um avião cai. Entendeu? Então, eu dizia desse jeito. Mas hoje em dia eu posso dizer com mais segurança que as cirurgias e as anestesias hoje são muito seguras. É claro que guardadas todas as condições perfeitas do em volta de, né? Em cima de uma cirurgia, tem que ter um centro cirúrgico, tem que ter materiais esterilizados, tem que ter um pessoal altamente capacitado, entende? Tem que ter os auxiliares. O cirurgião não opera sozinho, entende? Ele tem que ter todas as condições ideais. Um hospital de primeira linha, um centro cirúrgico completamente de primeira linha, entendeu? Assim o risco de acontecer um acidente é zerado, entendeu? Então, hoje os cirurgiões também são especializados. Tem cirurgião infantil, né? Eu sempre conto aos pacientes em tom de brincadeira. Logo, logo vai surgir o especialista da mão direita e o especialista da mão esquerda. Mas é apenas uma brincadeira, entende? Mas cada dia a medicina se especializa mais. Existe um especialista chamado embriologista, entende? Que é especialista no embrião. No embrião, antes dele nascer, antes dele se desenvolver. Entende? Medicina está muito especializada. Muito bem. Agora vamos falar sobre cura da medicina da psiquiatria. Veja, a ciência médica, meus caros, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. A medicina não é infalível. E a psiquiatria, meus caros, é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entendeu? Então, o psiquiatra também, às vezes, é difícil no diagnóstico. O doente psiquiátrico, às vezes, é muito difícil no diagnóstico. Se é muito difícil fazer o diagnóstico, imagine o tratamento. Porque a matemática é o seguinte, meus caros, na medicina a matemática é a seguinte.
fazer o diagnóstico correto. Se você fizer o diagnóstico certo, aliás, nós médicos somos formados para isso, e informados, para fazer diagnóstico das doenças. O nome da doença, que doença é essa? Feito o diagnóstico, meus caros, o tratamento é uma decorrência. É uma decorrência. Fez o diagnóstico certo, o tratamento é o adequado e o certo. Entenderam? É obrigação do médico, entende? Fazer o tratamento mais simples, mais adequado, mais rápido e o mais barato. Nem sempre isso é possível, mas a finalidade maior é essa, entende? A finalidade maior da ética médica é essa, entenderam? Então a psiquiatria é uma especialidade muito difícil, porque já é difícil no diagnóstico. Imagine vocês no tratamento. É uma especialidade que o tratamento tem começo, tem meio e muitas vezes não tem fim. Entendeu? Não tem fim. Mas é uma especialidade muito bonita, ao lado da ortopedia e da neurologia. Entende? Não que as outras não sejam bonitas, mas é a neurologia, a ortopedia e a psiquiatria são especialidades muito bonitas. Eu digo das três porque elas estão relacionadas com minhas clínicas de dores, né? Com as clínicas de dores. Eu trato doentes ortopédicos, neurológicos, estressados, entende? Às vezes estressados com sua doença, entende? E às vezes estressados por N situações e ficam doentes. Muito bem, mas vamos continuar. Eu estou vendo aqui que o primeiro bloco da jornada de hoje está se encerrando. Daqui uns 3, 4 minutos eu volto para dar continuidade a esse bloco, falando sobre curas, todas as curas possíveis e imagináveis. Entenderam? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho 2 clínicas que cuidam de dores, entende? E incapacidade física, progressivas. Né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor no peito, dor nas costas, dor nos braços, nos ombros, cotovelos, punhos, mãos, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Outra de minhas clínicas fica na Avenida Pacaembu, 1024, também em São Paulo, próxima do Hospital Samaritano e não muito longe do Estádio do Pacaembu. Telefone de minhas clínicas, 11 3661 4243. Ou celular e WhatsApp, 11 9 7082 8015. Telefone das emergências, são clínicas de dores. Clínicas de dores. Quem tem dor, tem pressa. Telefone das emergências, 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Daqui a pouco eu volto para dar sequência à jornada de hoje. Até já.